Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo Moreira, sou gerente de comunicação da Oriba Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais um Oriba Webinar. Hoje temos um tema muito especial, onde falaremos da aplicação de uma plataforma de produtos da Oriba Scientific na área médico-laboratorial para a avaliação da eficiência de vacinas. Aqui cabe fazer um parêntese e dizer que a Oriba, além do segmento médico, também atua em mais 4 segmentos, que é o segmento científico, processo e meio ambiente, automotivo e semicondutores. Como sempre, pessoal, as perguntas serão respondidas ao final da apresentação e elas podem ser enviadas pelo chat aqui do YouTube mesmo na transmissão, ok? Vamos iniciar, então. Eu passo a palavra ao Igor Carvalho, gerente de vendas Latam da Oriba Scientific Brasil. Bom webinar a todos. Igor, é com você. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação, pela audiência. E hoje nós vamos falar de um tema, realmente, como o Rodrigo disse, bastante especial. Tá? É um tema que tem nos atingido muito aí no Brasil e no mundo todo a respeito da pandemia, conhecida, né, como Covid-19. Porém, a plataforma também ela é aplicável a outros patógenos virais, a análise de hepatite, de adenovírus, de leucemia. Na verdade, é uma plataforma bastante aberta, mas o foco hoje vai ser, na verdade, falar em virologia. O que essa plataforma nos traz de informação técnica, ok? Ela basicamente analisa a interação, tá, entre uma proteína, por exemplo, o DNA, o cDNA, ou outros patógenos, e ela responde as seguintes questões. Está acontecendo interação química? Sim ou não? Temos afinidade química? Sim ou não? E qual é a constante dessa afinidade? Quão rápida é essa reação? Quão rápida é essa interação? Então, as constantes de interação também são fornecidas por essa plataforma. Quão específica é essa interação? O que significa isso? Quem, na verdade, está interagindo com quem? Ok? E quanto? Qual a concentração dessa interação? Qual a concentração de analito está, de fato, interagindo com os biochips, que nós vamos falar a respeito dos biochips já, que foram funcionalizados para tal aplicação. Bom, basicamente, é uma técnica que se chama ressonância plasmônica de superfície. Na verdade, é uma técnica livre de marcador, ou seja, você não tem que fazer alteração na molécula, ela é sensível a alterações de massa. Essas alterações de massa na superfície do biochip vai fazer com que haja alteração no índice de refração e o equipamento vai ser sensível a essas alterações e vai nos mostrar essas alterações para fazer as respostas das perguntas que a gente quer. Bom, obviamente a gente está tratando de interação molecular, ligação molecular, e essa medida é feita em tempo real. A gente consegue ter a cinética e a afinidade química entre duas espécies. Bom, quais são as aplicações que uma técnica ou uma plataforma como essa poderia nos ajudar? Tá? Em biomédica clínica, obviamente, em aplicação farmacológica, cosmetologia, biotecnologia, agricultura, nanotecnologia, meio ambiente e bastante em pesquisa e desenvolvimento. É uma técnica analítica, ela pode ser usada como controle de qualidade, como validação de vacinas, por exemplo, mas também ela pode ser usada em pesquisa e desenvolvimento de novas vacinas, novas soluções a respeito do que a gente está tratando. Bom, um exemplo de aplicação, nós vamos tratar só de um exemplo aqui, mais à frente eu vou abordar outros exemplos. Supondo que queira se ver, por exemplo, a interação entre oligosacarídeos e proteínas. Aqui à direita, tá, do vídeo, vocês podem ver, deixa eu ativar um ponteiro aqui para vocês, isso. Aqui à direita do vídeo, vocês podem ver um biochip. Nós vamos explicar já o que seja um biochip, sim, mas esse biochip faz parte, né, dos componentes do equipamento, e, por exemplo, neste biochip nós temos aqui 16 spots, para que a gente possa ter 84 resultados simultâneos.
a partir de um mesmo experimento, onde pode ser subdividido em 4 densidades de sonda, 3 braços espaçadores, 3 controles negativos, e esse biochip ele pode ser programado, ele pode ser sensibilizado para analisar simultaneamente 7 diferentes de concentração. A gente vai passando os analitos com concentrações diferentes, e o equipamento vai sendo sensível o suficiente para fazer essa análise. Basicamente, aqui no centro, nós temos uma imagem que mostra o biochip funcionalizado, ok? Onde nós temos os braços, os espaçadores, para que depois que é injetada a proteína dentro do analito, tá? Que nós chamamos de solução tampão, a gente vai conseguir medir o que ligou, o que de fato ligou, quanto desse material ligou, qual a rapidez que houve essa ligação, quais são as constantes correlacionadas a essas interações. Então, o objetivo, na verdade, é visualizar, neste caso específico, foi visualizar interações entre carboidratos e proteínas, ok? Para verificar a influência de braços espaçadores de diferentes comprimentos, por exemplo. E também verificar a influência de densidade de spots, por exemplo, de sacarídeos que foram marcados para tal fim. Bom, é muito simples o funcionamento. Nós temos um biochip, que geralmente é de vidro, e ele tem uma camada de ouro, ele é recoberto com uma camada de ouro, e essa camada ela é tratada e recebe o nome de superfície química. Nessa superfície você coloca os imobilizantes que você quer que o seu analito interaja. Então, a partir desse momento, você tem a sua solução ou a sua solução tampão com os analitos que você quer fazer a análise de interação. E o que vai acontecer, na verdade, é a partir do momento que você põe em contato a sua solução com o biochip, nós vamos conseguir medir, tá? Vamos ter um display dessa interação, e a partir desse display de interação, nós vamos gerar curvas da cinética de reação, e a partir daí nós teremos a análise dos dados que deseja se obter. Bom, um outro exemplo aqui, para ficar mais fácil de entender como funciona a técnica. Na verdade, os seus componentes são bastante simples. Nós temos uma fonte de LED, que é um laser de 830 nanômetros aproximadamente de longitude, tá, de onda, ou seja, de comprimento de onda. Esse laser, ou a fonte LED, né, ele vai iluminar o biochip por baixo, ele vai criar na superfície do biochip o que chamamos de plasmon de superfície. E esse plasma ele vai interagir com o material que está marcado e com o material que você quer fazer a avaliação. E, na verdade, isso vai fazer uma refração dessa luz, né, dessa fonte de luz, e essa refração vai para o detector. No próximo slide, a gente vai ter um detalhe melhor desse setup instrumental. O que nós temos, por exemplo, aqui, funcionalizamos o biochip. Então, você é capaz de ver através do nosso instrumento aonde está funcionalizado o biochip. A gente vai ter uma espécie de, entre aspas, marcador no vídeo que vai mostrar para vocês onde estão os spots funcionalizados. E aí vamos gerar a primeira curva, a curva que nós chamamos a curva de Plasmon, que é uma curva que só diz respeito à funcionalização química que está na superfície do biochip. Na sequência, o que fazemos? Nós vamos injetar os analitos através da solução tampão. E esses analitos, com o passar do tempo, eles vão tendo ou não afinidade com a superfície química que foi funcionalizada. E veja que é abaixo que vai gerando a curva da cinética da reação. O que não fizer parte, né, da reação, o equipamento vai mostrar para vocês. Neste caso aqui, veja bem, apenas um dos 4 spots, tá, que nós funcionalizamos quimicamente, sofreu reação. E a curva da cinética dele é demonstrada, e esse ΔR, que é a variação, está correlacionada, na verdade, com a variação da massa, com a variação do índice de refração, e este ΔR vai nos responder aquelas primeiras perguntas que nós fizemos. Quem ligou com quem? Qual foi a constante? Qual foi a velocidade que isso aconteceu? O quão específico, né, foi esse tipo de ligação? Aqui, na verdade, temos o sistema montado, é um sistema bastante simples, tá? Bastante robusto, onde a gente tem uma fonte de luz, que normalmente é um LED, um polarizador, um espelho, um sistema óptico para direcionar a luz de LED ao biochip,
tá? E o detector, que basicamente se demonstra através dessa pequena animação. Com isso que fazemos, somos capazes de gerar, por exemplo, aqui temos a curva do plasma, mais uma vez, somente correlacionada com a funcionalização que ocorreu no biochip, que nós fazemos a funcionalização. A funcionalização é feita em função da necessidade do cliente. Na sequência, houve realmente alguma interação química aqui, houve, de fato, alguma ligação, e a curva de plasma já sofreu uma alteração. Então, a gente vai ter aqui um ΔR dessa curva de plasma, que vai nos responder as perguntas que estamos querendo saber. E, na sequência, o que vai ser plotado são todas as curvas de afinidade, todas as curvas de cinética, e aqui nós podemos ver que desse biochip, que estava funcionalizado em todos esses spots aqui, apenas a metade dele houve realmente, de fato, uma ligação química, ou seja, apenas parte do material que você funcionalizou é definitivamente efetivo para o que você está trabalhando. Pode ser, por exemplo, imobilizantes para vírus, ok? Esses imobilizantes, de fato, podem fazer parte de uma vacina. Então, desse biochip que tem vários tipos de imobilizantes, apenas 2 sequências deles foram, de fato, efetivamente ligantes do material que a gente está trabalhando. Então, o que a gente está observando aqui? Nós estamos observando, na verdade, mudanças do índice de refração e a acumulação de massa do material. Aqui tem um pequeno vídeo de funcionamento dessa técnica. Na verdade, o que nós temos aqui é o biochip, que se compõe por uma placa de vidro, um prisma, né, de vidro, com sua lâmina de ouro, ok? Nesse biochip, o que nós vamos fazer é funcionalizar, colocar nesse biochip os ligantes, os imobilizantes que nós desejamos. E aí, o que a gente faz? Injeta a solução tampão, ok? Dentro do biochip. Essa solução, ela pode ser somente tampão, ou ela pode ser uma solução somente de limpeza, porque o biochip pode ser reaproveitado, não ser utilizado apenas uma vez. E aí, na sequência, o que acontece? A gente vai receber aqui, por exemplo, pode ser os vírus, né, que vocês querem avaliar, e esses vírus vão passando pela solução tampão e vão sendo imobilizados ou não pelos ligantes que vocês depositaram ou que sugeriram que a gente depositasse nos biochips. Essa solução pode ser repassada várias vezes, inclusive a solução de limpeza, simplesmente para o que a gente chama de retornar o biochip ao seu estado inicial. E aqui a gente vê, a gente tem um acompanhamento de vídeo, o quão eficiente foi essa reação. Então, a gente vai ter aqui os gráficos, que representam as curvas da cinética, a gente vai ter a parte visual do vídeo, que vai te mostrar quem está reagindo com quem, ok? E, na sequência, vocês podem fazer de novo, repassar a solução, neste caso aí, vocês podem ver que está passando a solução, foram retirados, né, os vírus que estavam ligados, e vai se refazendo o processo, quantas vezes for necessário, quantas vezes o biochip continuar funcionalizado. Temos vários formatos de biochips, temos alguns com várias a centenas de pontos, spots, né? Os spots estão aqui, dá para se ver claramente nesse biochip aqui, ok? E eles são, obviamente, recebem, obviamente, uma camada de ouro, e a gente pode funcionalizar de acordo com a demanda. Existe uma variedade muito grande de biochips. Nós podemos, por exemplo, funcionalizar biochips para análises com DNA, com peptídeos, com anticorpos, por exemplo, com carboidratos, com polímeros, com moléculas muito pequenas, ok? Então, e existe de 2 formas, em 2 dimensões ou em 3 dimensões, onde a gente pode fazer as monocamadas ou um biochip, né, baseado no hidrogel, por exemplo, para quando você tiver mais do que um analito ligado ao seu chip, ao seu biochip funcionalizado. Neste caso, pode ser até 3, a gente vai ter uma imagem em 3, um resultado, né, de uma reação em 3 dimensões. Mais uma vez, também para DNA, também para peptídeo, proteínas, anticorpos, tá? Proteínas que foram marcadas, carboidratos, polímeros, pequenas moléculas, a variedade é bem grande, a gente está à disposição para enviar para vocês o catálogo desses biochips.
Aqui nós vamos passar rapidamente um vídeo de funcionamento do instrumento, ok? O OpenPlex, obviamente, é um equipamento da Oriba Científica, ok? E em alguns poucos minutos, nós podemos fazer a interação molecular, a investigação da interação molecular. O que você precisa, na verdade, são dos biochips, tá? Podemos ter de 2 até 100 spots no mesmo biochip. Por causa dessa flexibilidade, nós podemos adaptar os biochips ao seu padrão de análise. Podemos adaptar o biochip à sua necessidade, tá, de investigação. Pode ser 2, pode ser 10, ou pode ser mais do que 100 spots no mesmo biochips. Okay? Na sequência, como fazemos? Primeira coisa que temos que fazer é colocar o biochip dentro do OpenPlex. É muito simples, você abre o porta-amostra, é um processo bastante simplificado, ok? Na sequência, você coloca o seu biochip no porta-amostra, esse biochip já está funcionalizado, ok? Nós temos processos de funcionalização manual ou funcionalização automática, vocês também podem ter sistemas de auto-sampler no seu equipamento, tá? E na sequência, o que se faz é colocar o biochip dentro do equipamento, dentro do porta-amostra, tá? Fixar esse biochip, fecha o porta-amostra, ok? E aciona o sistema de alimentação. Exatamente como ela está fazendo. E acionamos o sistema de alimentação da solução tampão. Você vai ter um software onde vai te mostrar em tempo real tudo o que está acontecendo na geração das curvas de cinética de reação, na geração visual dos spots, quem está sendo ligado, quem não está sendo ligado, quem está mais eficiente, quem está menos eficiente. Okay? Isso, pessoal, é feito em tempo real na sua tela. O OpenPlex é formado simplesmente por um sistema, uma plataforma onde tem o próprio equipamento, OpenPlex, ok? Uma bomba peristáltica, sim. A válvula de integração, onde vai colocar. Para mais informações, vocês podem acessar esse site, spriimaging.com, ok? Onde vão ter todas as informações técnicas necessárias para seguir com as informações. Agora, vamos falar especificamente do SPRI aplicado em vírus, ou em virologia. Tá? O que seria detectável? Obviamente, o tipo de vírus que a gente está trabalhando, ok? Você tem, por exemplo, o anticorpo, e você quer testar esse anticorpo, ok? E você tem o vírus. Então, a gente pode fazer essa detecção de interação com baixíssimas concentrações, a partir, por exemplo, de 5 picogramas por milímetro quadrado, ok? Um aprimoramento de sinal necessário, você pode realmente continuar fazendo o seu experimento, repetir, tá? O processo de funcionalização, ou repetir a limpeza do biochip, ou repetir o processo de inserção do analito, ok? Adicionando anticorpos secundários, se querem fazer isso, como, por exemplo, podemos adicionar durante o processo um segundo anticorpo, para validar mais ainda a eficiência, ok? Ou trabalhar, por exemplo, com nanopartículas através de criação de sensores específicos para incrementar a capacidade do equipamento, ou seja, ver a influência dessas nanopartículas nesse processo de ligação. Ou, por exemplo, podemos trabalhar com sério sanguíneo, ok? A partir daí teremos um biochip funcionalizado com diferentes peptídeos e teremos anticorpos para o paciente. Nesse momento, podemos ver pacientes que foram imunes, que não estão imunes, podemos ver um perfil cinético da reação e o perfil do paciente, inclusive o próprio estágio da doença. Bom, junto com essa técnica, obviamente, ela nos permite fazer a análise quantitativa da interação de KDM1, por exemplo, e suas proteínas de superfície. Okay? Bom, o KDM1, na verdade, é uma molécula de proteína de adesão celular. Geralmente é aplicada para análise de leucemia de células T em adultos. Aqui o que a gente tem são os vários tipos de células, ok?
E aí a gente tem também aqui abaixo a geração das curvas de cinética para cada uma delas, e, ao mesmo tempo, vocês vão ser capazes de ter o modo de visualização, onde realmente está sendo efetivo ou não o processo que você está trabalhando. Na verdade, é uma ferramenta excelente e útil para você detectar e caracterizar as interações proteína-proteína extracelulares. Na sequência, num cenário pandêmico, né, como nós estamos vivendo no dia de hoje, como o novo coronavírus, por exemplo, a técnica ou a plataforma, ela pode ser utilizada a partir de agentes terapêuticos para bloquear o SARS-CoV-2, né, de infectar algumas células. Vocês estão vendo aqui, na verdade, à direita, uma representação esquemática, tá? Com os receptores das células. E qual é o objetivo do vírus? Obviamente, o objetivo do vírus é exatamente entrar dentro desses receptores. E a partir daí ele vai infectar uma pessoa. Então, a partir desse momento, o que a gente pode fazer é verificar, por exemplo, a inserção de, por exemplo, RDBs. RDBs são, em termos de inglês, né, são Receptors Binding Domains, ok? São moléculas cujo objetivo delas é bloquear essa passagem, é bloquear essa interação do vírus com a célula humana. E não só o RDD, mas também o SCF, FV ou versus ACE2, são vários outros tipos que a gente pode, ao mesmo tempo, no mesmo equipamento, no mesmo sistema, fazer também essa análise de interação. O objetivo aqui, na verdade, qual é? É bloquear, é evitar que o vírus consiga, na verdade, entrar nesse receptor da célula. E o equipamento, ele tem exatamente essa capacidade. Ele vai mostrar para nós se os anticorpos, ou se os RBDs, ou qualquer outra molécula que vocês estejam trabalhando, seja capaz de fazer esse bloqueio do vírus, ok? Isso, obviamente, é interessante para qualquer equipamento que possa contribuir para uma compreensão melhor desse vírus, que ainda tem, né, muito desafio pela frente aí. E criar, obviamente, né, um procedimento terapêutico para isso. Mas o mais interessante desse equipamento, ou seja, o diferencial da técnica SPRI, é a capacidade da avaliação dessa interação química, ainda que ela não ocorra no receptor da célula. Se conseguirmos bloquear o vírus antes, tá? O que vai acontecer? Uma vacina, por exemplo, ele vai fazer uma interação química com o vírus, vai fazer uma alteração da forma e de tamanho desse vírus. Então, o SPRI, aí é que mora o diferencial dessa técnica. Ele vai ser capaz de te mostrar essa alteração, ok? E isso, na verdade, em baixíssimas concentrações, tá? Essa abordagem muito simples, por exemplo, ela pode ser estendida claramente aos patógenos virais, como o SARS-CoV-2. Na sequência, aqui também temos, você pode utilizar o mesmo equipamento para trabalhar uma detecção de um método de um anticorpo substituto. Aqui, por exemplo, nesse esqueminha à esquerda aqui, você tem uma solução com o vírus e o anticorpo. O que você quer fazer? Você quer avaliar este anticorpo ou saber se o segundo anticorpo, que chamamos de substituto, né, pode ser mais eficiente nessa passivação ou nesse bloqueio do vírus. Então, o que se faz? Faz-se uma filtragem para retirar os vírus e mantenha-se apenas os anticorpos. Faça a funcionalização dos biochips com esses anticorpos, ok? E aí, a partir desse momento, você vai começar a fazer a análise do seu anticorpo substituto. Então, você vai ter aqui um gráfico com uma explotação dos dados, por exemplo, neste caso, são feitos com adenovírus, ok? Onde você vai fazer a avaliação das unidades de formação de plaquetas, por exemplo, da PFU, ok? E, simultaneamente, obviamente, você vai ter aqui as curvas de cinética de reação em relação a cada etapa ou a cada tipo de reação ou ligação química que estiver ocorrendo. Na sequência, podemos também fazer o mesmo uso da mesma técnica para análise de hepatite, por exemplo. Uma hepatite que pode ser crônica, ou uma hepatite, uma exposição viral espontânea, ou até evolução para uma cirrose, ou um carcinoma, por exemplo, hepatocelular.
Então, na verdade, o que a gente pode fazer com essa técnica é um prognóstico de todos esses estágios e também uma análise da terapia, onde a gente teria como classificação dos indivíduos saudáveis, os indivíduos que têm, na verdade, a hepatite, né, ou deu hepatite negativo, ou estão positivos para hepatite, ou ainda que avançaram para uma cirrose, ou mais ainda, né, que avançaram para um estágio de um câncer. O equipamento pode trazer, a técnica, na verdade, essa plataforma pode trazer para nós os dados estatísticos. Aqui, por exemplo, foi projetado um biochip de peptídeo com 56 peptídeos diferentes. E foram feitas uma análise de 68 amostras de soro. Tá? Entre elas, de pessoas saudáveis, de pessoas positivas e de pessoas positivas já com cirrose ou com câncer. Então, dá para ver aqui a classificação, a análise de componentes principais, na verdade, e a distribuição desses componentes, aonde podem ser classificados os que estão saudáveis, os que estão crônicos, os que estão com cirrose, e os que chegaram ao estágio mais avançado da doença, que seria o câncer. Bom, a técnica também prevê, né, ou permite a adaptação à detecção de anticorpos séricos, por exemplo, ok? Ou anticorpos pacientes que já tenham sido infectados pelo Covid ou por qualquer outro vírus, tá? E esses anticorpos, eles serão ligados a diferentes tipos de peptídeos. Voltando a dizer, podemos ter um biochip somente com um tipo de peptídeo, podemos ter um biochip com mais de 100 spots, com vários tipos de peptídeos, para que você possa testar vários anticorpos, vários sérums diferentes, ok? E o monitoramento dessa técnica, ela pode ser usada como ferramenta de diagnóstico, tá? Monitoramento da evolução da doença e a avaliação da resposta para tratamento. Vocês podem perceber que nós estamos colocando aqui na apresentação, e podemos enviar depois através de um e-mail direto para todos, os links dos artigos. Esses artigos já foram validados, nós estamos falando de dados que realmente são dados que já foram estudados e publicados, ok? O que mais é possível fazer com o uso do OpenPlex? Nós temos a utilização do equipamento, na verdade, para desenvolvimento de vacinas, não só para controle e validação de vacinas que já foram produzidas, sim? E, basicamente, 3 tipos de vacina, né? A vacina de atenuação, por exemplo, a vacina de inativação e a vacina recombinante. Então, esses 3 tipos de vacina, a plataforma é capaz de fazer a avaliação e suportar vocês no desenvolvimento dessas vacinas. A técnica seria utilizada para a avaliação dos parâmetros analíticos, como sensibilidade, faixa de medida, reprodutibilidade, ou até mesmo geração, né, ou validação de testes, ok? E avaliação de parâmetros cinéticos, e o teste, obviamente, de potência da vacina, o quão eficiente é essa vacina que vocês estão trabalhando. Como conclusão, nós podemos dizer que o SPRI é uma técnica extremamente útil para detectar o próprio vírus, detectar os anticorpos séricos dos pacientes e suportar o desenvolvimento ou desenvolver vacinas. Agradeço muito a atenção de todos e agora a gente pode abrir para as perguntas. Vamos aguardar o Rodrigo retornar aqui. Muito bom, Igor. Muito obrigado pela apresentação. Creio que é um tema bastante rico aí pelo momento atual que nós estamos vivendo aqui. Temos algumas perguntas aqui que nos foram enviadas. A primeira está perguntando se já existe algum estudo específico
sobre Covid-19 aplicando essa técnica de SPRI? O João, você vai responder ou eu respondo? Ok. Bom, sim, já existe. Como vocês podem imaginar, a técnica é uma técnica que já está sendo aplicada há vários anos em diversas virologias, porém ainda o estudo na parte de coronavírus, né, que é o assunto desse tópico de hoje, ele ainda é um pouco novo, é um pouco relativamente desconhecido por toda a parte científica e as pessoas que trabalham nessa área. Porém, a gente realmente tem já um trabalho bem mais específico, já tem até publicações científicas nesse sentido, aonde utilizam, como foi demonstrado pelo Igor anteriormente, o uso da técnica SPRI para anular a entrada do vírus nos receptores proteicos. Então, como o Igor bem mostrou naquela apresentação, você tinha a proteína transmembrana que poderia se formar como um canal da entrada desse vírus, e hoje a gente já tem diversos estudos que mostram que diferentes fragmentos proteicos ou mesmo proteínas ativadas podem ser colocadas como um bloqueador e, funcionando como bloqueador, vão inibir ou vão limitar a passagem dessa proteína. Então, esse é um estudo que foi desenvolvido nos Estados Unidos e alguns parceiros, alguns pesquisadores na China, onde eles já começaram a fazer esse trabalho para identificar. O ponto-chave dessa publicação e desse experimento está relacionado ao uso da técnica para entender essas interações. Então, no primeiro momento, você precisa entender que esses fragmentos, essas moléculas, podem se ligar. Então, você faz esse estudo de interação, se a proteína se liga ao seu ponto de objetivo, ao seu fragmento. Mas, no segundo momento, também você realiza um experimento onde você liga esses conteúdos proteicos, essas moléculas, ao próprio vírus. E para ligar isso, geralmente se faz através de algum anticorpo intermediário. Então, esse estudo dessas diferentes interações podem ser realizadas através da técnica de SPRI. Legal, João. Obrigado pela resposta. Nós temos mais uma pergunta aqui. Como posso aplicar essa técnica em vacinas? Bom, em vacinas, depende um pouco do tipo de vacina que você está falando. A vacina, por exemplo, o Igor mostrou aí 3 tipos de vacina, né? A vacina de inativação, a recombinante e a vacina de supressão. E quando você fala desses 3 tipos de vacina, isso pode variar um pouco a estratégia que você vai aplicar o seu estudo. Um dos estudos mais desenvolvidos até o momento é o estudo de vacinas recombinantes. Por quê? Porque, como vocês sabem, a gente vê isso diariamente nas notícias, estão sendo utilizados por diversos pesquisadores vacinas e drogas que são aplicadas a outros tipos de vírus e testadas para o tratamento de coronavírus. E isso é basicamente usar vacinas recombinantes, vacinas que podem ser modificadas quimicamente para a aplicação. E aí, nesse ponto, o SPRI é uma grande ferramenta, porque nós podemos testar os diferentes anticorpos que são utilizados, por exemplo, em algumas vacinas, e verificar a eficácia dele no processo de tratamento do coronavírus ou do SARS-CoV-2, que é realmente o vírus. Legal. E para encerrar, como que quem tiver interesse pode ter mais informações, acesso a mais informações sobre o SPRI? Bom, eu acho que a forma mais simples é acessar a gente pelo site, no www.oriba.com. Lá você vai encontrar a aba Scientific, e de lá você consegue ter todas as informações de todos os nossos instrumentos, e lá você também tem um campo de busca. Caso contrário, você também pode ter acesso através de nós nas páginas, nas redes sociais, tanto no YouTube, Facebook, LinkedIn. Nós temos todas essas páginas e de lá o nosso time de comunicação vai poder passar para você. E uma última forma se você quiser, você pode mandar um e-mail para a gente. No caso do Igor, que foi o apresentador da palestra, é igor.carvalho@oriba.com ou joão.lucas@oriba.com. Lembrando que Oriba com H. E aí você vai ter todas as informações com a gente.
Legal. João, muito obrigado. Queria agradecer também ao Igor pela apresentação. Igor, muito boa. Queria também dizer que essa apresentação logo mais já vai estar disponível em nosso canal no YouTube, Oriba Medical Brasil. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais para saber das novas agendas para o Oriba Webinar. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.